Olá, olha nós aqui novamente falando, como eu falei no vídeo 1, se você não assistiu, procure lá, sobre a importância do over-delivery no ambiente corporativo. E ali então eu expliquei o que é, falei das vantagens, porque o over-delivery é você entregar além, é a super entrega, entregar além do que o cliente espera. Vale a pena você voltar lá naquele vídeo e assistir. Vídeo 1, tá? Sobre o over-delivery. Agora eu quero falar sobre as estratégias para se praticar o over-delivery na sua empresa. Nós até comentamos, né, no vídeo 1 lá sobre uma oficina mecânica que ela pega o carro do cliente, conserta o que tem que consertar, mas na hora de entregar ao cliente não entregou só o que consertou, entregou com uma lavagem VIP, com algo que surpreendeu aquele cliente, que deu além do que aquele cliente esperava. Isso é realmente fantástico. E falamos também sobre esse over-delivery leva pessoas a defenderem a marca e a vender a sua marca. Você vai ter vendedores na rua sem precisar pagar por eles, porque quando você aplica um over-delivery com propriedade, os próprios clientes começam a se tornar os defensores da marca. Agora hoje, então, eu quero falar sobre as estratégias. Como eu posso, o que eu faço para aplicar o over-delivery na minha empresa? Vamos lá. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Você tem aplicado over-delivery na sua vida profissional, na sua carreira? Você como vendedor, você como gestor, você como empreendedor, você tem aplicado over-delivery? Deixa eu dizer, over-delivery dá para aplicar não só no ambiente empresarial, dá para aplicar na sua casa, com a sua família, com a sua esposa. Quando você leva um bombonzinho que ela não está esperando, meu filho, as coisas vão e acontecem na sua vida, né? Quando você surpreende as pessoas, seus filhos, os amigos, isso tudo vai trazendo o coração dessa pessoa para a gente, vai criando fidelidade. O over-delivery é uma ferramenta impressionante que muda realmente qualquer empresa. Vamos lá? Quais são as estratégias? Eu quero falar para você implementar o over-delivery na sua empresa de uma maneira, claro, eficaz, né? Você tem que olhar algumas estratégias. Eu anotei 5 estratégias para você. Você já pegou o papel? Já pegou a caneta aí? Então anote aí o que eu vou falar para você. Primeiro, você tem que compreender o seu mercado. Você tem que compreender as necessidades do seu cliente. Não adianta você dar ao seu cliente aquilo que você não vai causar impacto nele. Aquilo que é como você, por exemplo, no dia de aniversário de alguém, você vai e dá àquela pessoa algo que você gosta. Não é assim. A pessoa não gosta daquilo, não tem o mesmo gosto que você. Você tem que procurar saber qual o gosto dessa pessoa, o que ela gosta, porque aí sim você surpreende, aí sim você consegue atingir. Então, a primeira coisa é a compreensão das necessidades do cliente. A chave para superar as expectativas do cliente é você conhecer profundamente quem é o seu cliente, qual o perfil, né, o que ele gosta, qual o ambiente que ele vive, enfim. Quanto mais você nichar isto, quanto mais você segmentar isto, mais resultado você vai ter, ok? A segunda coisa parece com essa primeira, mas é a personalização. Então isso é o que? Oferecer soluções personalizadas que atendam o que? As preferências individuais dos clientes e que criam uma experiência única. Ou seja, quando você for fazer, eu vou dar um exemplo, por exemplo é forte, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma empresa de pizzarias, e o que acontece? Há 20 e tantos anos atrás, foi a minha empresa, mais ou menos 23 anos que eu comecei. Hoje eu não estou mais nesse ramo. Hoje eu dou consultoria empresarial para outros empreendedores. Mas eu criei um programa, olha só, não existia muitos programas igual tem hoje, essa automação toda que tem, QR Code, tantas coisas, mas eu criei um programa, eu fiz um programa dentro do Excel, e quando o cliente ligava, a gente tinha no telefone, não é igual hoje no celular, era uma bina, ou seja, aparecia o número do cliente. Eu orientava as minhas telefonistas a urgentemente, antes de atender, já digitar
o número do telefone daquele cliente. O meu programa buscava aquele cliente e aí ela já atendia dizendo assim: olá, dona Maria, tudo bem? Mas como é que você sabe? Porque hoje é muito comum, a gente sabe quem está nos ligando, mas naquela época não existia muito isso. Era quem tinha BIN, eram as empresas, mas era necessário um programa, e não existiam esses programas assim para vender, ou pelo menos eu não tinha acesso, mas eu criei um programa. E aí eu sabia qual era a última pizza que ela comeu, eu sabia quanto tempo tem, por exemplo, se o cliente tivesse demorado assim uns 4 meses para pedir, ela falava mais ou menos assim: ô, dona Maria, que bom tê-la aqui novamente. O que houve? Já tem um tempo, já tem uns 4 meses que a senhora não pede com a gente. Aí ela: mas como é que vocês sabem? E tal, porque um monte de cliente, né? Mas era o programa que dava todas as informações. O que ela pediu? A senhora vai querer de novo aquela pizza de portuguesa? E como é que é? E tal. E aí, ainda nesse programa, por exemplo, eu fazia um cadastro. Quando desse 10 pizzas que aquele cliente pediu, sem ele saber, sem ter cartãozinho de fidelidade, desse 10 pizzas e fosse um cliente muito assíduo, eu autorizava os meus funcionários, as telefonistas, a oferecerem aquela pizza de graça para ela. Nossa, Deus, aquilo ali criava assim, né, um ambiente, e eu fui ganhando muito cliente desse jeito. Isso se chama over delivery. Você pode criar a sua estratégia, o seu jeito, a sua maneira, a sua forma de fazer isso. Personalizando, você tem que personalizar. Vamos lá, caneta e papel na mão, hein? Terceiro, antecipação às necessidades futuras. Você tem que antecipar as necessidades futuras do seu cliente. Ou seja, você tem que estar à frente do mercado. Você tem que chegar antes do problema, antes da dificuldade. Exemplo. Meu carro agora eu tinha que ter trocado o óleo. E o que acontecia antes? Tá lá o papelzinho, mas eu desligado do jeito que eu sou, e fui rodando. E o que acontece? Antes, o rapaz, eu tinha um cara que fazia, e ele falava assim, olha, me ligava e falava assim: ó, seu Alessandro, deixa eu te dizer, falta aí, ó, 500, falta tantos meses, hein, para o seu trocar, tanta quilometragem, como é que tá seu carro aí? E tal. Já tá. Aí eu ia, olhava assim, eu falei: rapaz, você tá mais ligado do que eu. Ele tinha um programa, entendeu? Antecipando um problema que poderia me dar. Me fez falta agora, porque agora passou. Aí eu fui lá nele de novo, falei assim, porque ele mudou de local. Ele trabalhava num posto aqui e ele mudou de local. Aí ele falou assim: não, eu vou te ligar agora de novo. Eu vou olhar o tempo do filtro, o tempo de tudo. O que ele está fazendo? Ele está se antecipando a uma necessidade que eu vou ter no futuro. Ele está usando uma agenda e é lógico que ele vai me ligar e eu vou fazer com ele. Se não, eu estou em outro lugar, eu pego e vou e faço. Mas se ele se antecipa, ele consegue. Isso também é um over delivery. Vamos lá, anote aí, 4º ponto. Surpresas positivas. Gente, quem não gosta de surpresa? Olha, eu tenho um secretário e assim, é uma maravilha. De vez em quando, né, ele vem e traz uma salada de fruta para mim. Eu nem estava esperando aquilo. Ele vai, passa, ele sabe do jeito que eu gosto, ele vai e compra. Aquilo dali marca meu coração. Quem gosta de uma surpresa? Entende? É assim, de vez em quando eu pego e levo para minha esposa alguma coisa que ela não está esperando. E são as surpresas que fazem essa vida ficar mais bonita. E a sua empresa pode fazer uma surpresa. Os clientes que eu tenho atendido, o primeiro ponto que eu trabalho, eu tenho muitas ferramentas que eu trabalho na consultoria, mas o primeiro ponto que eu trabalho é o over delivery. Na verdade, eu trabalho 2 pontos muito importantes. Você vai ver num outro vídeo meu, depois você procura aí, eu falando sobre o ownership. O que é o ownership? Então depois você procura, é sobre o colaborador, é sobre a pessoa que trabalha naquela empresa, é construir uma cultura onde aquela pessoa se sente dono, ela se sente proprietário. Aí ela vai tomar iniciativas, ela vai agir. Nem só o proprietário vai ter que ter ideias ou vai ter que ficar resolvendo problemas. Quando ele nunca vai trazer um problema, ele vai trazer uma solução. Ele já vem com... Aconteceu um problema, ele já vem com a solução. Mas isso se chama ownership. E precisamos implantar. Então eu aplico sempre o over delivery e o ownership. Agora mesmo eu fui contratado por uma empresa porque a empresa precisa dessa ferramenta dentro de uma equipe, que é uma equipe muito grande, e precisa dessa ferramenta. Eu tenho certeza que aquela empresa vai mudar.
porque vai aplicar isto e vai funcionar muito bem. Então, essas surpresas, né, nós precisamos o quê? Adicionar valores dentro da nossa empresa. Porque os clientes eles não compram só o produto, eles compram emoções. Então, aquele produto tem que gerar uma sensação, tem que gerar uma emoção, tem que gerar um momento. Por exemplo, eu faço um jantar, eu gosto de fazer algo na minha casa, que é um jantar que eu tenho com algumas pessoas selecionadas. E ali, então, eu poderia pegar e fazer uma comida de qualquer... Assim, comida gostosa de qualquer jeito. Não, mas eu coloco uma tábua, e ali, então, eu decoro com caramelo, e aí eu coloco as carnes, aí eu vou e eu falo assim, agora vamos todo mundo juntar aqui em volta, nós vamos ter uma experiência. Eles poderiam pegar e colocar no prato, mas aí todo mundo comendo ali, ó, sabe, aquele petisco de entrada, faço um coquetel, decoro os copos todinho, gosto dessas coisas, né? Então, para quê? Para criar, né, um ambiente, uma surpresa positiva, que vai muito além do que encher uma barriga. É uma experiência que nós damos ao cliente. Ok? Tá entendendo? E o último ponto, vamos lá. Comunicação transparente. Ou seja, você tem que comunicar. Não adianta você entregar alguma coisa, você está dando, por exemplo, o seu produto é de excelente qualidade, mas você não mostra isso para o cliente. Você não diz, por exemplo, eu estou vestindo uma camisa, essa camisa é de uma malha, sei lá, da onde que é, vamos lá, uma malha egípcia, nem sei se tem, essa gola aqui, esses botões, olha gente, eu mexendo aqui, e tal, ou seja, eu dou aquela expressão, aquela roupa que é verdade, que é real, mas eu tenho que mencionar, eu tenho que dizer que meu produto tem um valor agregado ali, tem um sentimento agregado. Então, isto faz a diferença. Você está entendendo? Então, eu quero fechar aqui, né, essas estratégias para você implementar o Over Delivery. E aí você vai conseguir fazer com que sua empresa alavanque, ok? Você vai chegar lá muito à frente dos seus concorrentes e você vai ter uma empresa de marca, de nome, e assim você vai vencer nesse mercado atual tão competitivo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado e me acompanhe aqui, né? Ative o sininho e vamos juntos aí que temos muito conteúdo para te passar. Um abraço.